As 3 primeiras voltas daria ali pra, tipo, o pelotãozinho da frente ali, trocar roda um com o outro, né? Pra Eles bater mesmo pau. estavam tentando trocar roda, Só que a mas o Vancini ia Avancini lá não e queria muito não dava, não. trocar roda. Como que é? Mundial de MTV. Galera, rolou nesse final de semana o Mundial de XCO. Vamos bater um papo, falar sobre essa corrida aqui, vamos ver como que foi. Vamos lá. XCO feminino. 63 atletas. Teve participação brasileira da Jaqueline Mourão e a Viviane Faveri. Terminaram na 47ª posição e na 61ª posição, Viviane Faveri. 25 km foi a corrida, 1 hora 28 minutos. O que você achou da pista? Então, a pista em si, ela não foi um circuito muito fechado, tipo, muito travado, porém com várias partes técnicas, entendeu? Nós vimos muito rock garden, muita subida técnica, descidas em si, né? Teve muito rock garden, né? Muito, várias descidas com rock garden. A pista era praticamente um rock garden inteiro, né? Sim. Porque a parte que não tinha rock garden, eles colocaram uma puta de uma rampa de, segundo o que falaram lá, de 2 metros de altura pra galera pular. Né? Então, é uma pista bem técnica, com uma parte pequena para fluir, que a galera conseguia pegar velocidade e dar uma descansada, mas para quem não gosta de pista técnica, foi o pesadelo. E a gente viu aí que teve muito atleta que caiu, pneu furou. A gente teve a Pauline Ferrand-Prévot, que ganhou a corrida. Ela, na primeira volta, eu anotei aqui, ó, não, foi um start lap, mais 6 voltas. Nesse primeiro start lap, ela estava na 20ª posição. 20ª posição. Daí o que aconteceu? Ela passou geral, ainda caiu, teve problemas técnicos do tipo colocar o pé no chão e tal, alguns momentos, mas mesmo assim, foi passou a galera que nem um míssil e chegou na primeira posição. Realmente, na segunda volta, né? Não parece que ela teve dificuldade, não parece que teve... O desempenho dela foi muito superior à das outras, na minha opinião. Não sei a opinião de vocês. Na última volta ela tava em uma subida, ela parecia que ela tava quebrando, que a Yolanda Neff, né, que tava vindo em segundo, ia conseguir alcançar, mas daí ela conseguiu se recuperar, mas ela chegou uma parte que ela deu uma quebradinha. Então teve uma subida que ela colocou o pé no chão, tá lá atrás. Colocou o pé no chão, mas mesmo assim a vantagem dela para Yolanda Neff e para Rebecca McConnell era tão grande que tipo ela se deu ao luxo de errar ali porque não ia alcançar, entendeu? E aí foi embora. E ela fez uma corrida, né? Eu não sei o motivo dela ter largado tão mal, se ela largou numa linha anterior, né, da linha de frente, mas ela ligou o turbo e foi passando todo mundo mesmo. Foi na primeira volta ainda, ela ligou o turbo. A hora que abre a segunda volta, ela já tá na 7ª posição. Então tipo... Isso em uma volta, cada volta dava mais ou menos quantos quilômetros? Cada volta dá 4 km. 4 km. Cada volta 4 km. E para você ligar um turbo numa pista dessa aqui, bastante técnica, com bastante descida, bastante pedra, né, rock garden, além de força, você tem que ter a técnica afiada, né? Porque uma pista muito emperrada, assim, com bastante rock garden, não basta só força, né? Se você segurar muito a bike aí em descida e tal, você não consegue ter esse desempenho que ela teve aí para ganhar 20 posições. Ela tá bem... Ô Crina, você acha que o fato dela ser campeã no ciclismo e no ciclocross deu muita vantagem para ela nessa corrida que era extremamente técnica? Em questão do ciclocross, nem tanto. Mas eu acredito sim que por conta de XCO ela já ter sido campeã e sempre ela tem um histórico de ser campeã, né? Acredito que sim. Ela já foi campeã mundial anteriormente, no ano de 2015. Isso. 2015 ela já foi campeã e agora de novo. Só que ela já é multicampeã na categoria ciclocross e na categoria ciclismo de estrada. Eu acho que então o é uma atleta completa. Dá uma base boa, principalmente em parte técnica, né? Fazendo a referência ao Van der Poel, né?
Eu acho que isso facilita muito, porque uma bike de ciclocross, ela não tem o desempenho, a segurança que uma mountain bike te Te proporciona. te proporciona. Sim, porque tipo, o atleta do ciclocross em si ele vai conhecer na pista, né? Ele vai ver ela com outra visão comparada a outros atletas, né? Vai escolher caminhos melhores, A vai mountain ter uma bike ideia. devora muitos obstáculos, pedra, suspensão e tal, pneu. Agora, a ciclocross, você tem, além de ter a técnica bem afiadinha, você corre mais risco, né, de queda e tal. Então, isso dá eu acho que quem, né, tem a ciclocross, já foi campeão, já competiu, tem vantagem, com certeza. A gente teve a Risvets, não fez uma boa corrida. A Jane Risvets, ela cometeu vários erros e tal, e fez uma corrida bem conservadora, então pelo menos não Realmente. pareceu que era o dia dela. A Kate Courtney, que a galera tava apostando e tal, teve uma corrida perto da casa dela, que ela mora nos Estados Unidos. Sim. E tal. A gente achava a gente tinha uma certa esperança que ela fosse bem, também não foi bem, passou muita dificuldade nas partes técnicas principalmente, né? As partes técnicas ela toda hora colocava o pezão no chão realmente. e tal. Isso a gente vem falando já nos outros vídeos, a gente sempre fala dela, né? Mas E nas partes técnicas ela tá mandando mal, né? realmente, assim, na verdade, assim, até o Nino colocou o pé no chão e tal, mas a gente percebe que é quase todas, parece que ela tá iniciante, assim, né? Vamos dizer que parece que é uma iniciante andando, Será que isso foi tratando algum de uma treino campeã dela? mundial. Faltou um treino de técnica? Ou é mais um atleta mesmo de ter acordado no dia dela? Porque não é de agora que ela vem com esse tipo de... Cara, assim, situação. eu acho que na minha opinião, parte técnica é muito memória muscular, cara. Então você sempre tem que estar treinando e memória mesmo, cara. Você vê o obstáculo, você sabe como passar por ele, sabe? Por mais que você nunca tenha passado. Não sei se faltou no começo do ano um treino longo aí de parte Base, técnica. Realmente isso, ela tá bem falha nessa temporada. Vamos aguardar nos Estados Unidos, que vai ter a próxima etapa da Copa do Mundo, né? Vamos ver como que ela vai se sair aqui. Deve conhecer melhor a pista que os outros. A próxima corrida agora é nos Estados Unidos, casa dela. Começa agora sexta-feira short track e domingo o XCO. Vamos ver, a casa dela. Teoricamente é pra ela conhecer bem a pista, né? Sim. Então não sei o que vai dar. Mas que ela tá meio que parece que tá se arrastando, tá. Você percebe que ela é uma atleta forte pra caramba, mas a postura dela em cima da bicicleta ao passar os obstáculos, além de ela se desequilibrar, ela parece que perde mais energia que os outros, porque, não sei, a postura não é aquela postura de firmeza, sabe? Então isso pode estar atrapalhando o desempenho dela, né? Tem uma descida lá, que é a La Beatriz, não sei se vocês estão lembrados, que é cheia de pedra. Umas raízes também, né? Passou agora, mas bem... Um salto com raiz, não é? Não, é só pedra e é uma descida até que longa. Galera do céu, todo mundo... ela começa numa curva assim, bem fechada e já desce nas pedras. Todo mundo passando susto, se não me engano foi nessa que a Letícia Cândido caiu até. E teve um acidente lá que machucou o dedo, quebrou o dedo. Descida tensa, viu? Bem técnica mesmo, bem técnica. Tem bastante gente empurrando, né? Eu acho que até a Kate Courtney mesmo empurrou uma parte nessa descida. Eu não tô lembrado se foi nessa descida. A Kate Courtney caiu nessa descida. Ela caiu na quarta volta, a Kate Courtney. Yolanda Neff fez uma corrida, teve que fazer uma corrida de recuperação, tava bem no início. Depois a galera começou a passar ela, passar, e ela que nem um ventilador. Cadência. E daí pro final, volta final, ela encostou na Rebecca McConnell. Rebecca McConnell que fez uma puta de uma corrida boa até o final lá, só que não conseguiu sustentar a posição com a Yolanda Neff.
foi até engraçado até de ver, porque a Yolanda Neff passou ela sem dificuldade nenhuma. Sim. Tava naquela subida de zigue-zague e tal, e aí a Yolanda Neff encostou do lado dela lá e tal, ela afundando, a Yolanda Neff passou, tchau, acabou. Será que quebrou o motor ali? Será que já não tinha mais energia? Duas coisas. Pode ter sido que tenha faltado energia, uma, e a outra também é por conta da Yolanda Neff, né? Ela tem um bom histórico de corrida de recuperação. É verdade. Se você for ver várias corridas, ela tá em 10º, até para trás de 10º, e ela vem fazendo uma recuperação graduativa até o final da corrida e a última volta ainda conseguir bem e chegar entre as 3 primeiras. Verdade. Aí o rendimento da Yolanda Neff estava muito bom naquele momento. Isso. Yolanda Neff, tanto que teve uma outra parte também, depois do final, acho que na penúltima volta, final da penúltima volta, quando passa a linha de chegada, tem uma ponte assim. O pessoal tem que passar na ponte e tal. Aí a Katie Courtney chegou nessa ponte, meu, sem brincadeira, parecia que ela não ia ter força pra subir essa ponte, cara. Entendeu? De ver, eu falei, caramba, meu, como a Katie Courtney tá mal. Aí passou e tal. Aí a Katie Courtney ainda conseguiu chegar na 4ª posição. Uma atleta de ponta, né? Mas eu acho que se tratando de uma campeã mundial, eu acho que a gente espera mais. A gente espera mais. A gente né? espera mais. Não é que a gente tá criticando porque que a gente não curte ela, alguma coisa assim. É que se tratando de uma campeã mundial, é de se esperar que tá brigando lá entre as primeiras. A gente espera mais, né? Viu, Crina? Eu ia te perguntar, você falou da corrida de recuperação da Yolanda Neff. Será que é porque, por exemplo, ela pedala com uma cadência, que nem o Júlio comentou, o ventiladorzinho mesmo, né? Uma cadência bem alta, e é por isso ela não força tanto os músculos, e no fim, que as outras estão mais desgastadas, aí ela consegue, ela tá mais inteira assim na parte muscular? Ou não tem nada a ver? Pode ser que seja, mas também às vezes é por conta do característica física dela. Que é bem magra, né? Magra. De ser mais consistente por volta a volta e depois no final da corrida ainda conseguir imprimir um ritmo mais forte. Pode ser que seja Porque, isso. por exemplo, quando você pedala com uma cadência muito alta, você gasta bastante energia, mas energia você repõe, né? Com um gelzinho, você tem um com gasto carboidrato. energético maior. Com uma cadência mais baixa, você tem um gasto fisiológico maior. Não, mas se você for ver também, reparando principalmente nessa corrida, a Yolanda Neff, ela manteve a mesma cadência a corrida inteira, assim, ó. A mesma cadência, sem diminuir, sem aumentar, a mesma cadência. E foi indo embora. E conseguiu imprimir um ritmo para alcançar a segunda colocada, que era a Rebecca McConnell, e ainda passar ela. Então é diferente da Katie Courtney, por exemplo, que ela estava numa cadência um pouquinho mais alta no início, estava forte, e depois foi caindo a cadência, caindo, e até meio que... Quase quebrar. Quase quebrar. Podendo falar que é uma estratégia de prova também, né? Às vezes é. Às vezes é isso, estratégia também. Aqui algumas informações da corrida, 7 voltas, foi a volta de start mais 7 voltas, durou 1 hora 27 minutos, foram 29,6 km rodados, tá? Nas mulheres foi 25, que a título de curiosidade, 12 minutos 50 segundos a última volta masculina, e no feminino, que eu esqueci de falar, 14 minutos 35 segundos. Na volta de start, o Flukiger estava em 11ª posição e o Tempier estava na 8ª posição. Então eles queriam rivalizar lá mais pra frente, lá tal, e queriam pra cabeça da prova. A corrida foi um domínio, depois da segunda, terceira volta, domínio do Nino. A galera tentou juntar com o Nino algumas vezes, né? O Avancini largou, foi pra frente, tentou manter a primeira posição a todo custo E quebrou.
Eu não sei se ele quebrou, mas ele Então, tentou manter a todo Em custo. alguns momentos não necessário, né? Assim, É. não precisava. Às vezes não realmente. parecia necessário que ele mantivesse, Até mesmo porque tava que cedo a que ele defendesse tanto a primeira posição. O pessoal estava se estudando e tal, e ele respondia todos os ataques de todo mundo. Eu acho que até Custa energia. as 3 primeiras voltas daria ali pra, tipo, o pelotãozinho da frente ali, trocar roda um com o outro, né? Pra Eles até estavam mesmo pau. tentando trocar roda, Só que a Avancini mas o Avancini ia lá não e queria muito não dava, não. trocar roda. Daí, o que aconteceu? Depois o Nino atacou, abriu uma certa distância, a galera foi atrás dele. Nisso, eu achei até inteligente o que o Avancini fez. O Avancini ficou para trás, daí ele usou, se não me engano, foi o Tempier para se reconectar a eles novamente. Sim. Ele foi na roda do Tempier, conectou, e aí uma vez que ele conectou, rodou um pouquinho lá com eles e depois o Nino atacou de novo e aí foi embora. Tentou fazer isso 2 vezes, não foi? Ele tentou depois na roda do Sync também, ele fez o sinal pro Sync passar ele, só que aí não dava mais, já tinha aberto uma certa distância e não conseguiram se reconectar. Mas foi legal que o Avancini começou a usar um pouco de estratégia tal para tentar alcançar os outros, só que eu acho que ele forçou um pouquinho no início, não deixava a galera passar. Na primeira volta mesmo, tentaram passar ele pela direita, passando de boa, não foi nenhum ataque, né? E ele ficou em pé e pode ver que nessa hora quebrou. Contra o Tempier, eu acho que Isso. estava lá. Nessa hora mudou o ritmo completamente do pelotão que estava ali na frente, foi na onde que quebrou, né? Separou. Aí foi separando, cada aperto da Avancini separava um pouquinho e logo se reconectava. Foi isso, eu acho que as 3 primeira volta, até o Nino pegar a frente e forçar mesmo. Aí o Nino ele começou a ir embora tal. Daí começou a briga entre o Flukiger, o Cash Baumer, que tava lá atrás também. E cara, o Cash Baumer, esse cara é guerreiro também, hein? Forte. Porque o cara tava lá atrás, como sempre, né? Ele larga mal, daí ele vai passando todo mundo. Chegou lá o segundo pelotão lá e tal, foi passando a galera. Daí teve uma briga que eu sempre quis ver também, que era dele contra o Flukiger. O Flukiger chegou a colar atrás dele e tal, só que não conseguia passar. E aí o Flukiger realmente só conseguiu passar porque o pneu do Cash Baumer furou no último segundo. Né? Você falou dele ter largado mal, mas podemos também ver que realmente possa ser tem até um índice muito grande de ser a estratégia dele, né? Porque ele larga mal em todas, larga mal e vai ganhando posição. Larga mal e vai ganhando posição ao decorrer da prova. Será que é a estratégia do cara? Com certeza. Com certeza. Eu O cara de talvez eu acho que estatística não. física também. Porque Por para quê? você ganhar posição você gasta energia. Então uma hora da prova você vai ter que andar mais forte que alguém Sim, na tua frente. Só que aí é o entendeu? seguinte, ao ele querer ganhar energia, ganhar posição e manter energia, ele não vai conseguir. E se ele querer ir lá e pegar a top 5 ou pegar os 3 primeiros ali no pódio, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que esperar os outros cansar nas primeiras voltas, que foi o caso do Avancini, cansou nas 2, 3 primeiras voltas. Aí ele foi lá e aos poucos foi aumentando os passes dele, né? Ele vai se aproveitando então do rendimento que vai caindo das pessoas Isso. para ele ir Mais ou ganhando menos posições. isso. O que você acha? Também. Mais ou menos isso. Agora o Avancini, a gente não dá pra entender mesmo, né? Ele fala que se sente muito bem, que ele pedala melhor na frente, tentando manter a frente. Mas eu acho que com um custo muito caro, né? Porque pelo preparo dele, pelo que ele vem desempenhando nas etapas da Copa do Mundo, eu acho que o 10º lugar ficou muito a desejar, assim. Assim, analisando isoladamente, eu acho que é uma posição boa no Mundial, 10º. Sim, realmente. Mas pelo que a gente conhece, que ele pedala e analisando as outras etapas, Tenho, acho que eu tenho aqui, deixa eu ver. Vamos ler a declaração dele aí. Mais um campeonato mundial para os registros. Acredito ter feito uma boa corrida e ter tentado em resultado expressivo, me mantendo em contato com a medalha até a penúltima volta, para competir na ponta. Nesse nível preciso de mais tempo e carga de treinamento. Não possível me preparar da maneira desejada. Fechar no top 10 do mundial
é abaixo do almejado, foi o caso que ele disse. Já que as expectativas são ambiciosas, porém decentes. Última etapa da Copa do Mundo em seguida. Então, aí ele tá dizendo que ele tentou competir, ele não conseguiu atingir o que ele pretendia e o que se esperava dele. Mas que o resultado foi um resultado decente, que é ficar entre os 10 primeiros. Com certeza. Tá, é os 10 primeiros do mundo, A gente espera mais, porque o cara é um galáctico herói nacional, tá? O cara é herói pra gente, e todo mundo espera mais dele. Era pra ele estar lá brigando entre o segundo, primeiro, terceira posição. Sim, com certeza, para ganhar a medalha. Tanto que ele já conseguiu, né? Pódio e tal, em etapas. Mas... Lembrando também que o ano passado ele ficou em quarto, né, na Copa do Mundo. Então, nessa etapa do Canadá, né? Tem isso também. Não, ele já teve melhores resultados. E a estratégia dele foi de assumir a ponta? Porque entrando no que ele falou, esse de ter um custo muito alto dele ficar assumindo a ponta, ele pode manter se ele se sente bem. Quem sou eu pra falar também, né? Mas tipo, se eu fosse ele, eu manteria isso se tivesse dando resultado melhor ainda pra ele, né? Ao ponto de sempre estar ali nos top 5. Manter a estratégia? Manter a estratégia se ele tivesse tendo resultados melhores, né? Não que seja ruim, mas tipo, o primeiro, o segundo. Não vem dando certo. Já umas 3 etapas da Copa do Mundo e agora no Mundial. Ele acaba de uma hora para outra quebrando. Que ele é agressivo. Muito agressivo, e daí quebra, perde posição e fica. Acaba tendo um resultado pior do que ele poderia se ele tivesse mantido um ritmo mais cauteloso, assim, vamos dizer. Então, eu acho que é bem assim. A gente vai ter nesse final de semana já a corrida nos Estados Unidos. O que eu acho que seria legal? Ele ficar lá nas primeiras 3-4 voltas, ali entre a terceira, quarta posição, quinta posição, por ali, estudando. Sim. E aí o que acontece? Faltou 2 voltas, ele pula ali para segundo e começa a dar umas esticadas para ir quebrando o cara da frente. Eu acho que essa é uma ideia, porque mais ou menos que o Nino faz isso. O Nino ele fica cansando o cara, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Ele fica grudado no cara, quando ele não quer, ele não passa, mas ele fica ali incomodando. E a pessoa fica incomodando. O mountain bike cada vez mais está estratégico, cara. Eu acho que assim, com a evolução dos treinamentos, com os parâmetros de análise, assim, de potência e tal, um quer ver o que o outro tem, sabe? E um fica... Não é mais aquela explosão, sabe? É análise, né? Cada vez mais é um jogo de xadrez mesmo. O Nino mudou isso de um ano pro outro. Não foi? O Nino era mais agressivo. Agora abria uma volta. Agora ele já tá mais tranquilo e tal, tá ficando mais na roda da galera. Então ele já percebeu que, E outra coisa, só por questão de curiosidade, eu tava vendo a questão de idade dos atletas. Nos 10 primeiros, os únicos 2 com 33 anos, que são os mais velhos ali entre os 10 primeiros, foram os que foi justo o primeiro, que é o Nino, e o terceiro, que é o Tempier. Então, idade, tá, beleza, tem uma certa idade, mas tendo um pouquinho de estratégia e sabendo treinar, não fez tanto a diferença, pelo menos nessa corrida. Sim. Tá? Já no feminino, eu tava vendo lá que a atleta mais velha era justamente a Jaqueline Mourão, com 44 anos. E no masculino, tinham 2 atletas mais velhos. Era um atleta que eu acho que é da Costa Rica, sei lá, não lembro agora. E o Rubinho, com 40 anos. Então, é coincidência, mas os 2 atletas mais velhos do Mundial eram os 2 brasileiros. Só por título de curiosidade. E foram bem. Nada contra. Eles foram bem. Cada um na
no que pôde fazer, mas foi bem, tá? Por falar em resultado dos brasileiros, ficou assim: Luiz Cocuzzi, 41ª posição, Sherman Treza, 61º, Guilherme Miller, 74º, Rubens Donizete, 78ª posição e Kennedy Lago, 79º. Tá? Então teve bastante participação de brasileiro, tinha muita bandeira do Brasil lá também na pista lá, gente incentivando os brasileiros, o que é legal pra caramba. Então a gente é um campeonato mundial, poderia ter ido algumas outras pessoas, poderiam, mas o pessoal que foi lá tentou e fez o melhor, assim. Pelo menos na minha opinião lá. Foi bem legal de assistir. Tinha bastante atleta do Brasil, foi um número bom. Teve masculino sub-23, Mário Couto, 38ª posição, de 70 atletas. Ele tem 21 anos, ou seja, bem pra caramba. E no júnior, Gustavo Xavier, 26ª posição, 18 anos, tinha 68 atletas. Então de 68 ele ficou em 26º. E o Alex Malacarne, 28º, também na mesma categoria que a júnior. Então, com 17 anos. O que a gente tira de lição aqui? Que o futuro dos atletas aqui do Brasil já tem os monstrinhos aqui, ó. Esses carinhas aqui, eles vão dar trabalho mais pra frente. Entendeu? Estão indo aí pra provavelmente a primeira Copa do Mundo, então, e não estão passando vergonha não. Não, o Brasil também, cara, porque agora que você falou, eu não me atentei a isso, mas aqui fica uma pergunta. Atleta aqui dos vizinhos da América do Sul, você vê algum mundial? Argentina? Teve Argentina no feminino melhor colocado. Tava bem, tava pelo menos entre os 20, né? Mas mesmo assim, em quantidade Brasil, eu acho que o Brasil tem mais, né? Disputando. Eu acredito que sim. Se não me engano, Uruguai, Chile, Bolívia não tem, né? Se não me engano é a Colômbia que tem bastante também. Mas Colômbia tem bastante atleta. Eles já têm uma escola boa lá, e eles mandam bem. Mas pô, a gente vê que o futuro dos atletas aqui tá legal. Né? Se tiver algum incentivo, se tiver gente ajudando, 18, patrocínio. 18, 17 anos, chegou em 26º, 28º, tá excelente. Tá ótimo, né? Quem mais o quê? Eu acho que para daqui 2, 3 anos, essa molecada que tá bem aí, os brasileiros, a gente vai estar bem representado aí. Vai. Os discípulos aí do Avancini, assim, se inspiram, né? Assim, vai sofrer daqui 3 aninhos. Não, o Avancini ele tá fazendo escola, ele tá criando essa galera aí. Com certeza. Entendeu? Mesmo que ele nem participe, mesmo que ele nem saiba quem que é o cara. Com certeza, esse carinha que vai participar, ele olha pro Avancini e fala, putz, é ali que eu quero chegar. Mas eu acho que o principal legado dele vai ser os que já curtem o esporte, por exemplo, o menino lá de 18 anos que tá bem, antes do Avancini ele nunca ia ser ousado ao ponto de falar, pô, eu quero estar no topo do mundo. Agora com o Avancini, a molecada já fala, não, eu posso chegar lá, tem um cara do meu país lá e tal, sabe? Resultado então do XCO masculino. Foi Nino, 5 vezes campeão mundial seguido, 8 vezes campeão. Então o Nino foi campeão em 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. O cara tá cansando de ser campeão. Não, melhor de todos os tempos. O Flukiger em segundo, o Tempier em terceiro, o Caro em quarto, Cash Baumer, cara, eu tava torcendo pra ele, juro. Guerreirão. Juro. Pense num cara que fez uma corrida que tava lá atrás, passou todo mundo, era pra sofreu. ser prata, medalha de prata ia ser. Era pra ser medalha de prata. Terminou em quinto e empurrando a bike, pneu furado. E o Sink, que esse cara tem futuro também, o tcheco, terminou em sexto. Avancini terminou na 10ª posição. Se vocês gostaram, dá um like, se inscreve no canal. E final de semana que vem já tem a próxima corrida nos Estados Unidos e a gente vai comentar um pouquinho mais também. É nóis, galera! Acompanha os vídeos aí, galera. Valeu, Salve. valeu! Vai, Nick, Pedal Tech, tamo junto!
Ô, tô com uma fome, velho. Isso aqui esse amendoim dá pra comer? Não, esse aqui não, agora aqui lá dá. Não, pega ali que nós vamos Esse não aquele dá, ali, né? então. Come sem dar, Não, come dá. sem dar. Dá sim. Esse Muito travado, entendeu? Porque esse... Ei, crina, velho. Sabe por que eu não ando mais do que você? Por causa da orelha. Porque se eu cortar a orelha, eu ando melhor do que todo mundo de Sorocaba. Aí fica aerodinâmico. Mas sabe o que você pode fazer? Cola. Pega um negócio aqui assim, ó. Coloca um durex, aqueles Dupla durex. face, ó. Tem que ser aquele durex